Você já parou para pensar como seria viver em um lugar completamente fora do comum? Existem cantos no planeta tão inusitados que mais parecem ter saído da imaginação de um roteirista de Hollywood. Mas, por mais estranho que pareça, essas casas excêntricas realmente existem. E o mais surpreendente, há pessoas que chamam esses lugares de lar. No Tech Curioso, você vai embarcar numa jornada cheia de surpresas, explorando estilos de vida que fogem totalmente do que estamos acostumados. E para começar, vamos até o sul dos Países Baixos, onde uma vila peculiar desafia tudo o que você entende por arquitetura tradicional. Ali, o cenário é tão futurista que poderia muito bem ser o pano de fundo de um filme de ficção científica. Bolvoningen. Imagine caminhar por um bairro onde cada casa parece uma cápsula saída diretamente de um universo paralelo. Estamos falando de Bolvoningen, uma comunidade residencial localizada em S-Hertogenbosch, no sul dos Países Baixos. Lá, as casas não seguem o tradicional formato retangular, elas são completamente esféricas. Com um design futurista criado nos anos 80, essas construções parecem mais obras de arte do que residências convencionais. Cada unidade tem 3 andares bem definidos. Os quartos ficam no térreo, o banheiro está estrategicamente posicionado no meio da esfera e a sala de estar ocupa o topo, oferecendo uma vista única do entorno. Apesar da aparência moderna e inovadora, morar nessas casas tem seus desafios. O espaço interno é bastante limitado, o que pode dificultar a organização e o conforto, e o custo de manutenção também é considerado alto. Mesmo assim, os moradores não pensam em se mudar. E sabe por quê? Porque o ambiente ao redor é simplesmente encantador. A vizinhança é tranquila, cercada por natureza e com uma atmosfera que une criatividade, silêncio e um certo toque de genialidade arquitetônica. É como viver dentro de uma escultura, desconfortável para alguns, mas uma experiência inigualável para outros. Ilhas Banwall e Bakji. É difícil acreditar, mas este cenário encantador, digno de um conto de fadas digital, é absolutamente real. Sem CGI, sem efeitos especiais, apenas a criatividade e o esforço coletivo de uma comunidade determinada. Estamos falando das ilhas Banwall e Bakji, localizadas na Coreia do Sul, que ficaram mundialmente conhecidas como a Ilha Púrpura. Tudo começou em 2015, quando os habitantes locais decidiram mudar a imagem do lugar, que enfrentava tempos difíceis. A inspiração veio das lavandas que florescem naturalmente na região. Com isso, nasceu a ideia audaciosa de transformar tudo em um mar roxo vibrante. E quando dizemos tudo, é tudo mesmo. Mais de 400 casas, postes, cercas, campos, telefones, públicos, placas e até mesmo uma ponte inteira que conecta as duas ilhas foram pintadas com esse tom marcante. A mudança foi tão profunda que os moradores incorporaram o roxo ao próprio estilo de vida. Eles vestem uniformes dessa cor e até consomem alimentos como arroz roxo, fazendo da estética uma parte viva da rotina. O resultado? Um verdadeiro paraíso monocromático que parece ter saído de um sonho psicodélico. Quem ama a cor roxa precisa ver isso com os próprios olhos. E se você for visitar, já sabe. Vista algo roxo e mergulhe de corpo e alma nessa experiência única. A Casa Estreita. À primeira vista, ela parece uma ilusão de ótica. Uma construção tão estreita e alongada que muitos sequer acreditam que alguém possa morar ali. Há quem diga que parece uma pegadinha arquitetônica, uma obra feita só para chamar atenção. Mas a verdade é que essa casa existe e surpreende por dentro. Criada pelo artista austríaco Erwin Wurm, essa residência inusitada tem proporções que desafiam a lógica. São 7 metros de altura, 15 metros de comprimento e apenas 1,3 metro de largura. Sim, você ouviu certo, 1,30 m. Mesmo com esse formato quase impossível, a casa abriga tudo o que se espera de um lar. Quartos, banheiro, cozinha e até uma pequena sala de estar. O interior é funcional, mas também gera sentimentos conflitantes.
Para alguns, o espaço pode ser desconfortável e até claustrofóbico, com as paredes praticamente coladas ao corpo. Já outros encaram o lugar como uma provocação artística, um convite para repensar os excessos da vida moderna e refletir sobre o verdadeiro significado de lar. E aí, fica o questionamento no ar. Você teria coragem de viver entre paredes tão próximas, onde cada passo precisa ser calculado e cada canto da casa se transforma em um desafio? Porque no fim das contas, essa casa é muito mais do que um espaço. Ela é uma experiência. Tonkonan. Imagine uma vila onde o tempo parece ter parado, e cada construção carrega séculos de história, tradição e espiritualidade. Esse é o cenário de Ketekesu, uma comunidade ancestral localizada na região de Tanah Toraja, na Indonésia. Com mais de 400 anos de existência, essa vila funciona como um verdadeiro museu vivo, onde a cultura local pulsa em cada detalhe. As casas, chamadas Tonkonan, são construídas com telhados enormes em formato de barco, dispostos simetricamente, como se cada residência estivesse prestes a zarpar em uma jornada espiritual. Ao entrar nesses lares, você é imediatamente envolvido por uma atmosfera enigmática. As construções são fechadas, com poucas janelas, e isso intensifica a sensação de mistério e respeito. Mas não se engane, apesar do ar sombrio, os interiores são espaços de convívio e rituais, cuidadosamente projetados para proteger seus ocupantes das forças da natureza e manter animais selvagens afastados. Um detalhe marcante que chama a atenção são os chifres de búfalo fixados na fachada das casas. Esses chifres não são apenas ornamentos, eles são símbolos de status. Quanto mais chifres acumulados, maior é a prova de riqueza e prestígio daquela família dentro da comunidade. Isso porque nos rituais Toraja, o sacrifício de búfalos é uma prática sagrada e caríssima, ligada à crença de que esses animais ajudam os espíritos a alcançar o além. Em Ketekesu, tradição, arquitetura e espiritualidade se entrelaçam em cada centímetro. E você? Conseguiria viver em um lugar onde até o telhado carrega uma história ancestral? Boeing 727. Parece uma cena de filme apocalíptico. Um imenso avião repousa no meio da floresta, cercado por árvores e silêncio. Mas não se engane. Esse não é um avião abandonado, e muito menos um acidente aéreo esquecido pelo tempo. O que você está vendo é a casa de Bruce Campbell, um engenheiro elétrico norte-americano com uma ideia ousada e uma determinação inabalável. Desde a infância, Bruce não queria uma casa comum. Ele sonhava em criar algo único, fora do padrão e que desafiasse a lógica do cotidiano. Inspirado por histórias de casas caminhão e reutilização criativa, teve uma epifania. E se um avião aposentado pudesse virar um lar? Com esse pensamento, ele adquiriu um antigo Boeing 727 e começou a missão de transformá-lo em sua moradia dos sonhos. O projeto exigiu não só coragem, mas também muito conhecimento técnico. Bruce cuidou de tudo, desde o sistema elétrico até o esgoto, garantindo que a aeronave fosse habitável e funcional. O mais curioso é que, mesmo adaptado às necessidades básicas, ele fez questão de preservar vários elementos originais: as janelas, os painéis de controle e até partes da cabine do piloto. Para ele, viver dentro de um avião não é apenas um estilo de vida alternativo, é a realização de um sonho de infância e uma prova de que o impossível pode se tornar realidade com criatividade e perseverança. Afinal, quem disse que uma casa precisa ter paredes de tijolo e telhado convencional? Coober Pedy. Você já imaginou trocar o céu azul e os telhados por um teto de pedra? Viver totalmente debaixo da terra, como se cada casa fosse uma caverna cuidadosamente esculpida? Em Coober Pedy, uma cidade no coração do deserto australiano, essa é a realidade de muitos moradores. Há cerca de 150 milhões de anos, essa região foi coberta por um oceano profundo. Com o passar dos milênios, a água deu lugar à aridez extrema, transformando a paisagem em um dos desertos mais hostis do planeta. Sol escaldante durante o dia, frio cortante à noite. Um ciclo implacável. Para sobreviver a essas condições,
Os habitantes encontraram uma solução engenhosa: descer para o subsolo. Usando rochas como arenito e siltito, escavaram verdadeiras casas subterrâneas, conhecidas como dugouts. Essas construções mantêm uma temperatura constante e confortável, em torno de 23 graus Celsius o ano inteiro, o que torna a vida muito mais suportável. Além do conforto térmico, essas casas oferecem algo cada vez mais raro no mundo moderno: privacidade total. Lá embaixo, o silêncio reina. Nenhum ruído urbano, nenhuma luz artificial invadindo seu espaço. É como se cada casa fosse um refúgio pessoal. A arquitetura de Coober Pedy é tão funcional e resiliente que muitos acreditam que ela poderia ser um modelo ideal para futuras colônias humanas em outros planetas. Afinal, se vamos encarar o desconhecido fora da Terra, por que não começar com uma lição de sobrevivência vinda das profundezas da Austrália? Atulierher. Você pode até não reconhecer o nome Atulierher, mas com certeza já viu ou ouviu falar sobre a impressionante Vila do Penhasco, localizada em Sichuan, na China. Imagens virais mostraram estudantes da vila escalando escadas improvisadas, de cordas e bambu para chegar à escola. Uma jornada diária feita a mais de 800 metros de altura sobre um penhasco quase vertical. Essa cena, digna de um filme de sobrevivência, chocou o mundo pela sua periculosidade e, ao mesmo tempo, pela força de vontade daqueles jovens. A comoção foi tão grande que o governo chinês decidiu agir. Com um investimento de 1 milhão de yuans, equivalente a cerca de 150 mil dólares, foi construída uma escadaria de aço com 3 quilômetros de extensão e nada menos que 2.556 degraus. Uma obra monumental que transformou o acesso à vila, trazendo mais segurança aos moradores e visitantes. Em 2020, com novas políticas de desenvolvimento e urbanização, 84 famílias aceitaram se mudar para áreas de reassentamento na parte baixa da montanha, onde teriam mais infraestrutura e oportunidades. No entanto, 30 famílias decidiram permanecer no alto do penhasco, determinadas a manter suas raízes e transformar a vila em um ponto turístico único. Com o tempo, a antiga trilha perigosa se tornou uma atração para aventureiros, e as casas, suspensas, passaram a receber curiosos de todo o mundo. Mais do que um símbolo de superação, a Vila do Penhasco representa a fusão entre tradição e modernidade, e nos faz refletir sobre até onde o ser humano é capaz de ir para preservar sua identidade, mesmo quando o caminho parece impossível. Mirror Cube. Você consegue enxergar a casa no meio da floresta? Não se preocupe se não encontrar de primeira. Você está diante do Mirror Cube, um dos hotéis mais discretos e fascinantes do mundo. Escondido em plena natureza, ele é quase invisível aos olhos desatentos, graças às suas paredes espelhadas que refletem tudo ao redor com perfeição. O céu, as árvores, o solo, a luz do sol filtrada pelas folhas. O Mirror Cube não apenas se camufla, ele se funde com o ambiente, como se fosse parte da própria floresta. Sua estrutura leve e moderna, feita de alumínio reforçado, é inteligentemente envolta em torno de um tronco de árvore, dando a sensação de que a casa nasceu ali, cresceu com a vegetação e nunca perturbou o ecossistema. Apesar de seu tamanho compacto, o interior surpreende. É completo, funcional e aconchegante, ideal para quem busca isolamento com conforto. Quando a noite cai, o hotel se transforma novamente. A iluminação suave que emana de dentro o faz parecer uma lanterna mágica perdida no mato, emitindo um brilho cálido que contrasta com a escuridão da floresta. Uma visão poética que convida ao silêncio, à contemplação e ao descanso. Cada visita ao Miracube é diferente. O jogo de reflexos muda com o clima, as estações, o horário do dia. Em alguns momentos, você nem se dá conta de que ele está ali. Em outros, ele parece um espelho mágico revelando segredos da natureza. Seja para meditar, se reconectar com o mundo ou simplesmente experimentar algo extraordinário, o Miracube não é apenas um lugar para dormir. É uma experiência sensorial, uma fusão entre arquitetura e paisagem que redefine o conceito de abrigo. O lado sombrio de Las Vegas.
Debaixo do brilho exagerado de Las Vegas, escondido sob os cassinos, letreiros neon e hotéis luxuosos, existe um lado da cidade que quase ninguém vê. Um mundo sombrio de concreto, lama e silêncio. Lá embaixo, nos túneis construídos originalmente para drenagem pluvial, vivem cerca de 2.000 pessoas, formando uma comunidade invisível aos olhos da maioria. Essas galerias subterrâneas, feitas para suportar a força das chuvas sazonais, hoje funcionam como refúgio improvisado para os esquecidos da cidade. Os moradores desse submundo foram apelidados de gente toupeira, uma expressão que carrega tanto a dureza de sua realidade quanto o preconceito silencioso que os envolve. Vivendo em meio à escuridão constante, à umidade que nunca seca e ao cheiro permanente de mofo e lixo, essas pessoas enfrentam não apenas a solidão, mas também o perigo iminente de enchentes repentinas que podem transformar o abrigo em armadilha mortal em questão de minutos. Lá embaixo, a vida segue regras diferentes. A segurança é frágil e os riscos são constantes, desde criminosos armados até desabamentos de estruturas improvisadas. Apesar disso, existe um fio de humanidade que ainda liga essas pessoas ao mundo acima. Grupos de voluntários que descem aos túneis levando alimentos, roupas, água potável e, acima de tudo, esperança. São gestos de compaixão em meio à escuridão, mas insuficientes diante da escala do problema. Resgatar essas vidas exige mais do que boa vontade. Exige estrutura, políticas públicas e um olhar coletivo que se recuse a ignorar quem vive, à sombra da cidade que nunca dorme. Las Vegas brilha como um diamante na superfície, mas lá embaixo, nas profundezas, há milhares de histórias enterradas vivas, esperando pela chance de voltar à luz. The Interlace. Imagine um lugar onde os prédios não crescem para cima como arranha-céus tradicionais, mas se entrelaçam como peças de dominó gigantes empilhadas com precisão milimétrica. Bem-vindo ao The Interlace, um dos complexos residenciais mais impressionantes e ousados do mundo, localizado no coração de Singapura. Projetado pelo renomado arquiteto Ole Shiren, esse condomínio revolucionou completamente o conceito de habitação urbana. Em vez de torres verticais isoladas, o The Interlace é formado por 31 blocos horizontais de 6 andares, empilhados uns sobre os outros em um padrão hexagonal, criando uma estrutura tridimensional verdadeiramente única. Esse design não só chama a atenção pela estética futurista, como também serve a um propósito funcional: maximizar a ventilação natural, oferecer vistas amplas para os residentes e criar vastos espaços verdes entre os blocos. No centro dessa obra-prima, há jardins suspensos, piscinas, pátios e até trilhas para a caminhada, formando um verdadeiro oásis urbano onde natureza e arquitetura convivem em harmonia. Apesar do seu visual moderno e arrojado, o The Interlace também foi projetado com sustentabilidade em mente. Os arquitetos utilizaram soluções ecológicas para reduzir o consumo de energia e água, e a distribuição dos blocos permite a entrada abundante de luz solar, ao mesmo tempo em que protege contra o calor excessivo do clima tropical de Singapura. Além disso, o projeto favorece o senso de comunidade. Áreas compartilhadas como salões de festas, churrasqueiras e espaços para crianças incentivam a interação entre os moradores, algo raro em grandes cidades. Viver no The Interlace é como morar dentro de uma escultura arquitetônica viva, onde cada ângulo revela uma nova perspectiva e cada espaço convida à convivência. Não é à toa que o complexo ganhou prêmios internacionais e se tornou símbolo da nova era de urbanismo inteligente. Se casas podem ser obras de arte, o The Interlace é uma verdadeira galeria habitável suspensa no tempo e no espaço. E aí, você moraria em um lugar assim? Comenta qual foi a casa mais maluca que você viu hoje. Até o próximo vídeo no Tech Curioso.